Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, que foi lida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se vocês puderem subir e ficar aqui em pé todos, para não tirar a visão dos demais, não tem problema, pode ficar aqui, ao meu lado. Irmãos, o horário passa tão depressa, e nós vamos ministrar a ceia do Senhor agora. Hoje, eu separei esses versículos, é um capítulo inteiro que eu li, capítulo 24, que eu sei que você também já leu, que fala sobre a volta de Jesus. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, eu tive a oportunidade de acompanhar a aula ministrada pela Ana Paula e não estava aqui presente, porque foi ceia hoje também pela manhã, e pude acompanhar a aula falando sobre a deidade de Deus, de Jesus. E confesso que aprendi bastante pela aula ministrada, bem esclarecedora sobre a deidade de Jesus e seus atributos. E eu estava pensando também em casa, neste texto que li alguns versículos, sobre as pessoas, no caso, hoje pela manhã foi ministrado sobre aquelas pessoas, os falsos, que estão sempre querendo mostrar que Jesus não é Deus. E não parou. As pessoas sempre tentam falar, mesmo sem conhecerem. Tem uns que conhecem, que se dizem conhecedores, mas não conhecem Jesus. E aqueles que não conhecem Jesus também, por desconhecerem, acreditam no que os outros dizem, que Jesus não é Deus. E o nosso Jesus é Deus. Ele é Deus único. Ele é verdadeiro. Ele tem os seus atributos que os homens não podem ter. O Deus santo, o Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus onisciente que conhece os nossos corações e as nossas mentes. E o mundo até hoje tenta mostrar para as pessoas que Jesus não é Deus. E outros dizem que Deus não existe, não tem. Mas se tentam provar que Deus não é, que Jesus Cristo não é Deus, por que eles tentam tanto? Por que eles fazem de tudo para as pessoas não acreditarem que Jesus é Deus? Por que eles fazem de tudo para dizerem que Deus não existe? Quando algo não existe, não incomoda. Se não existe, para que falar que não existe? Mas só incomoda aquilo que existe, aquilo que tem, aquilo que é. E Deus é. Deus é Deus. Ele é Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele é Deus. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor das nossas vidas. Eu e o Pai somos um. E Ele ainda diz, quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Eu me lembro assim de pessoas quando são casadas, e a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. E são bem casados, que quando nós olhamos para a esposa, a gente vê, parece que o marido.
vê a esposa. E vice-versa, quando olha para o homem, vê a esposa, e quando olha para a esposa, vê o marido. Parece que é uma só carne. Então, Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. É a mesma identidade, o mesmo Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Uma só pessoa com fins, atributos, com propostas diferentes, cada um fazendo o seu papel. Então Deus é Deus, irmãos. E a igreja vai pregar isso sempre, que Deus é Deus e não há outro Deus além do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo disse, porque não há salvação em nenhum outro. Não adianta apresentar outro Deus para dizer, isso aqui salva. O Deus que apareceu ali na esquina está salvando. E é isso que a Bíblia fala, não deis crédito. Porque só quem salva é Jesus Cristo. Só quem salva é Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Quantos já são salvos no nome de Jesus? Uma vez em uma aula aqui no seminário, apresentando obreiros, me falaram sobre Lutero, Martinho Lutero, um homem de Deus, um grande líder conhecido. Falaram sobre outros nomes também. E existem aquelas pessoas que dizem, olha, eu creio na doutrina A, eu creio na doutrina do fulano de tal, eu creio na doutrina de Santo Agostinho, na do Armínio, de Lutero, eu sou dessa linha. E eu estava pensando naquela noite, dizendo, rapaz, nunca me pregaram Lutero para me aceitar Jesus. Nunca me pregaram Armínio para que eu pudesse aceitar Jesus. Nunca me falaram de nenhum destes nomes. Aliás, não me falaram nem de Abraão. Para que no dia que eu confessei Jesus, não me falaram de Abraão. Não me falaram de Pedro. Não me falaram de João, o apóstolo do amor. Não me falaram de Tiago também. Não me falaram de nenhum dos apóstolos. Mas a pessoa falou muito de Jesus Cristo de Nazaré. Por que será que as pessoas falam de Jesus para a salvação? É porque é o único que pode salvar. Pedro, grande pregador. Apóstolo, nem se fala. Tiago, irmão de Jesus, também. Mas nenhum destes homens puderam salvar ninguém. Nem Abraão, nem os profetas puderam salvar. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo com a proposta de salvação para todos nós. E se hoje nós estamos aqui de pés, como igreja, devemos dar graças a Ele, que merece toda a honra e toda a glória. Jesus chegou na hora da tua vida, na hora certa, na hora que você, quem sabe, estava passando por um momento de crise na tua vida. Um conflito, uma dor, um problema de toda natureza. E Jesus chegou naquela hora exata. Falaram de Jesus e você foi. E disse, eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecer esse Jesus lá na igreja. E chamaram você para uma reunião de oração. Foi naquela reunião de oração numa casa. Foi num templo. Quem sabe na rua, quem sabe sentado com seu amigo ou amiga. E falaram de Jesus. E Jesus chegou ali naquela hora e transformou a vida de alguém. Dentro de um hospital, ou mesmo num presídio, Jesus está nesses ambientes todos para salvar sempre uma pessoa. Jesus é Deus. Diga comigo, Jesus é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Não há outro nome. E as pessoas tentam sempre dizer que Ele não é. É como se chegasse perto de você, você não é, você não existe. Você está na frente da pessoa e está dizendo que você não existe. Deus é. Sempre foi assim, irmãos.
Se você for à luz da Bíblia, você vai encontrar lá em Mateus, ali na tentação de Jesus, o próprio Satanás, frente a frente com Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, lançando dúvida no coração de Jesus, na mente de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se tu és. Quantos de nós não somos tentados pelo inimigo, lançando dúvida se você é realmente essa pessoa, se você realmente se converteu, se vale a pena servir a Jesus, se vale a pena caminhar com Ele. Satanás sempre chega: será que vale a pena? Você está servindo a Deus? Deixar o seu convívio da sua casa para estar numa igreja? Ele sempre fala dessa forma. Ele chegou perto de Jesus, no seu momento, no monte, na tentação, e Jesus ali foi tentado, lançando dúvida, Satanás, no coração de Jesus. A Bíblia diz que Deus não opera nos corações duvidosos. Nós sempre temos que ter convicção da nossa fé. A nossa fé deve ser inabalável. A minha fé, a tua fé, é uma fé inabalável. Se alguém chegar questionando a tua fé, você vai continuar dizendo: Jesus é o meu Senhor, é o meu pastor, e nada tem me faltado. Nada tem me faltado. Porque Ele sempre vai lançar dúvida no nosso coração. Ah, me batizei, mas não estou vendo diferença. Tem diferença sim, você é salvo. A diferença não está no vestir, não está no comer, não está no beber, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não são essas coisas. O reino de Deus é paz, é alegria, é salvação, é essa alegria que você tem no seu coração. Isso ninguém pode dar. O que você tem, ninguém pode oferecer. Só Jesus é o Senhor da tua vida. Só Jesus. Não deixe Satanás durante os dias lançar dúvida no teu coração. Se tu és filho de Deus, se tu és crente, se tu és isso, se tu és cantor, se tu és um evangelista, se tu és um obreiro, se tu és um ministro, se tu és isso, continue ouvindo sempre a voz de Deus. Satanás, ele é tão audacioso, além dele lançar dúvida contra a nossa fé, ele lança dúvida até contra a palavra de Deus, contra a Bíblia. Quantas pessoas existem no mundo para dizer que a Bíblia é um livro qualquer? Quantas pessoas estão menosprezando a palavra de Deus, fazendo chacota com a Bíblia, pisando na Bíblia? Satanás fez isso com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, conforme está escrito, conforme a tua Bíblia. Olha como ele é audacioso. Conforme está escrito, conforme está na Bíblia. Você não diz que é crente? Conforme está na Bíblia, então faz isso. Jesus sabe lidar com todo tipo de tentação. O crente cristão, ele sabe lidar com todos os tipos de tentações, sejam elas quais forem. Porque Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, não permitirá nenhuma tentação além das nossas forças, das tuas possibilidades. Você é capaz de vencer todas elas. Assim como você venceu hoje, amanhã, segunda-feira, essa semana, você vai continuar vencendo todas as tentações do inimigo, todas as propostas do inimigo, todos os laços, todos os dardos inflamados de Satanás. Amanhã, essa semana, nós vamos conseguir vencer na fé, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quantos creem que Jesus é Deus, diga amém. Jesus é o nosso Deus. Ele é Senhor da nossa vida, da nossa família, dos nossos negócios. Ele continua sendo Senhor. E para finalizar, me lembro de uma pessoa, o próprio Senhor Jesus perguntando: o que dizem os homens quem eu sou por aí? E somente um discípulo de Jesus, quem era ele? Pedro. Pedro chegou e disse: tu és o Filho do Deus vivo. O que Jesus responde?
Não foi carne, Pedro, nem foi sangue quem tu revelou, mas foi quem? O Espírito do Senhor, que revelou que Jesus Cristo é o próprio Deus. Aleluia! Você ainda tem dúvida que Jesus é Deus? Vai deixar os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos professores, os falsos doutrinadores, os falsos, que existe falso em toda a área, em todo o campo, até no campo profissional existe pessoas falsas. Existe na medicina, existe na advocacia, existe nos professores, nos mestres, existe no comércio, existe na política, os bons, os verdadeiros e os falsos. Talvez alguns até digam, mas nessa área, pastor, acho que está raro. Mas existe os verdadeiros. Sempre vai existir pessoas verdadeiras. E nós, da igreja do Senhor, somos os que aprendemos com Ele. E vamos continuar falando a verdade. Pregando esse evangelho, que é a verdade para todo aquele que crê. Paulo diz, por isso eu não me envergonho de pregar o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio, por isso eu sou salvo. Eu creio, por isso eu sou liberto. Nós cremos, por isso o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu creio em Jesus, por isso os meus pecados foram cancelados. Ali naquela cruz do Calvário. Toda a minha maldição, a nossa maldição, foi quebrada em Cristo Jesus. Todas as alianças do passado foram desfeitas ali no Calvário, na cruz do Calvário. Esse hino que nós cantamos hoje aqui, tão bonito. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. É algo tão branco, é tão lindo. Não se trata de cor, azul, nem branco. É alvo, uma coisa transparente, uma coisa linda de se ver. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Os nossos pecados foram lavados, perdoados, e nenhuma acusação há para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o inimigo te acusar, não aceite. Você é salvo. Sou liberto. Aquilo que nós construímos no passado, para os deuses, para os ídolos, nós desfazemos tudo aquilo do passado quando aceitamos Jesus. Quando você aceita Jesus, todo aquele edifício que nós construímos de adoração a ídolos, de louvores a eles, edificamos, quando a gente aceita Jesus, tudo aquilo cai por terra. Aleluia. Só volta se nós tirarmos a nossa fé de Jesus. E nós não podemos destruir aquilo que Deus fez em nossas vidas. Levante a sua mão e diga, eu sou salvo. O meu nome está escrito no livro da vida. Os meus pecados foram cancelados através do sangue de Jesus. Lá no Calvário, eu sou livre, sou liberto. Livre para pregar, para dar bom testemunho. Na minha casa e lá no deserto também. Jesus foi assim, ele deu testemunho na casa, na família, na sinagoga, mas também deu testemunho até no deserto. Até lá na roça, lá na fazenda, aonde você estiver, dê testemunho. Às vezes a gente diz, não, mas eu estou no deserto aqui, ninguém me vê. Mas Satanás, ele não é onipresente, mas ele tem um bocado de secretários. Ele tem miríades, ele tem legiões de informantes. E os informantes saem e vai falar para ele, olha, vi aquele no deserto, fazendo isso, maldizendo, reclamando da vida. Ele é informado, mas ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares. Mas os demônios são informantes. Os demônios são os fofoqueiros de Satanás. Ele leva aquilo e às vezes leva de uma maneira errada ainda, para dizer e nos acusar depois. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus.